Mudo. Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Luiz, eu sou gerente de conectividade da Booking.com. Vamos dar início ao nosso webinar. A gente atrasou alguns minutinhos por questão de logística, mas agora a gente vai ter o início geral. A gente vai ter o Luiz Felipe, que é o nosso gerente de contas aqui do escritório de Natal, que vai estar apresentando um pouco do aumento da visibilidade no mundo digital, junto com o Diego Corrêa, que é da H-System, que também vai apresentar algumas ferramentas e alguns pontos importantes que a gente visualiza nesse mundo, né, de tecnologia, que cada vez está evoluindo mais, e a gente precisa estar acompanhando esse movimento, para ter certeza que a gente está sempre na crista da onda e mantendo uma excelente performance. Então, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe, gerente de contas. Ele vai falar um pouquinho sobre as ferramentas e como a gente vai com esse mundo na tecnologia. Felipe, seja bem-vindo. Mais de 2 milhões de propriedades ativas em mais de 220 países. Isso significa 1,6 milhão de diárias reservadas todos os dias. Então, isso é um pouquinho, né, da Booking, de como começou e como a gente está hoje, rapidamente, o início e o tempo que nós estamos hoje. Isso aqui é um pouquinho da Booking Holdings, tá? Como eu falei para vocês, a Booking.com ela faz parte da Booking Holdings, né? Nós temos o Kayak, que é um meta search, temos a Booking.com, temos a OpenTable, onde oferece reservas de mesas em restaurantes, né, fora, Priceline, Agoda e Rentalscar. Então, essas 6 empresas, elas fazem parte da Booking Holdings, né, incorporando a Booking.com como uma das principais empresas da holding. A Booking.com no Brasil, ela possui 6 escritórios, tá? Nós estamos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal, Salvador e Belo Horizonte. Esses escritórios a gente consegue cobrir todo o país brasileiro, o Brasil, né? Então conseguimos dar assistência às propriedades, né? Num curto espaço de tempo, né? Conseguimos estar presente em muitas delas. Sobre a Booking, né, possuímos 2 milhões de parceiros, como eu citei anteriormente, né, estamos em mais de 228 países, né, oferecemos mais destinos em mais de 228 países, são 141 mil destinos no mundo todo, né, e como eu falei para vocês, isso resulta em 1,6 milhão de noites vendidas todos os dias. Né. Somos mais de 15 mil funcionários, estamos em 214 escritórios espalhados em 70 países. Nossa página da Booking ela pode ser traduzida para mais de 40 idiomas, ou seja, se a tua propriedade começa a receber visita de hóspedes estrangeiros de diferentes países, né, italiano, francês, alemão, a gente traduz a tua página para mais de 40 idiomas e possuímos mais de 125 milhões de comentários fidedignos em nossa página, que é o que gera credibilidade e resulta em bastante conversão. Esses comentários ajudam. A nossa missão principal aqui da Booking é empoderar as pessoas a vivenciar o mundo, ou seja, nós queremos conectar as pessoas às diversas propriedades espalhadas do mundo, queremos fazer com que elas experienciem e vivenciem o mundo de forma fácil, através da nossa plataforma, onde ela pode adquirir vários serviços, experiências, né, reservas, entre outros, e queremos empoderar as pessoas a descobrirem, né, a vivenciar o mundo. Essa é a nossa principal missão aqui na Booking. Se a gente fosse ver, né, a Booking nasceu em 96, né, como era a reserva de hotéis naquele tempo? Né? Era tudo muito difícil, a internet já não era tão boa, a conexão não era tão boa, né?
estava começando a surgir nos computadores, assim, quem lembra daquele 96, quando começou a difusão da internet, né? Não era tudo tão prático e ágil como é hoje, né? Mas o mundo está em constante movimento, né? Diversas disrupturas, né? Tecnologias disruptivas estão vindo aí, não estão crescendo, e a Booking, a gente precisa se antecipar às tendências. A gente não quer seguir tendências, porque quem segue tendências está seguindo algo que já está acontecendo. A gente quer se antecipar às tendências. Então, são 8,5 bilhões de pessoas no mundo, e isso é 1,8 bilhão de viagens internacionais. Então, a gente tem um mercado muito vasto, muito grande para ser explorado, porém, a gente precisa se posicionar de forma correta. Então, não são apenas os números que mudam, mas as expectativas do viajante também, né? 48% hoje, né, dos milênios são hóspedes que viajam a negócios, mas estendem as suas viagens para lazer. A gente chama esse tipo de viajante, são viagens leisure, que são business, com a tradução de lazer, leisure, ou seja, leisure. Então, 48% desses hóspedes, né, tendem a ficar no destino após trabalharem durante a semana. Como eu falei anteriormente, o choque de opções. Os viajantes preferem plataforma onde eles possam reservar, né, e onde eles possam comprar tudo em uma única plataforma. Né? Podem reservar todas as partes de uma viagem, ou seja, experiências, voo, hotéis. Então, a gente tenta oferecer tudo isso dentro da nossa plataforma para que o hóspede se sinta confortável, seguro durante a compra, seja algo prazeroso para ele. E o crescimento da inteligência artificial, que concede rapidez e conveniência, que são vitais para cada ponto de contato com o cliente. Conhecendo um pouquinho do consumidor moderno, o que é que a gente pode entender? A gente vê que as vendas de acomodações online no Brasil, né, 75% delas são feitas através de OTAs, Online Travel Agency. Ou seja, 21% são feitos pelo site do hotel e 4% por outras ferramentas. Então a gente vê a grande força que tem as OTAs no mercado nacional. 75% das reservas vêm através desses canais. Então é importante a gente saber se posicionar nele e entender quais são os pontos cruciais para que a gente tenha uma excelente performance. Por que os hóspedes preferem reservar em uma agência online? Né? Primeiro, eles alegam porque o site é fácil de usar. Então, isso é uma das nossas preocupações com a Booking. A Booking realiza mais de 1.000 testes diariamente, né? Tentando sempre ver a efetividade dessas mudanças para que seja melhor uma compra para o hóspede, uma melhor experiência, uma melhor efetividade nas vendas para os nossos hoteleiros. Então, é um conjunto de fatores, né? Outros alegam que estão acostumados e outros que confiam na marca, entre outras opções. Mas essas três são as que lideram aí a pesquisa. Ultimamente, a Booking a gente não usa uma mesma abordagem para todos os perfis de cliente. Cada tipo de cliente ele usa um canal diferente. Então a gente tem que ter abordagens condizentes com eles. A gente precisa tentar fazer com que o nosso marketing, né, a nossa propaganda chegue para diversos tipos de hóspedes, mas de acordo com as ferramentas que eles usam. Então, como podemos fortalecer a sua propriedade a oferecer a melhor experiência para seu cliente agora e no futuro? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente aqui da Booking, a gente acredita que todas as propriedades elas merecem atingir seu potencial. Ou seja, merecem aumentar a receita, né? Fornecer a melhor experiência ao hóspede e gerenciar as operações de maneira eficiente e diariamente. Né? Então, o primeiro ponto, né, para aumentar a receita, porque esse sucesso é o nosso sucesso. Uma vez que o sistema da Booking trabalha com o sistema de comissionamento, o sucesso dos nossos parceiros, consequentemente, é o nosso sucesso também. Então, a parceria é algo muito importante. Então, diante disso, a Booking possui mais de 17 mil parceiros estratégicos, tanto no Brasil como externamente. A gente possui mais de 17 mil parceiros que trabalham em conjunto com a gente na divulgação, né, para prospectar esse hóspede e poder levar para as propriedades. Né? No Brasil tem alguns do lado esquerdo, o lado direito, mais conhecidos a título mundial. E como falei para vocês, somos mais de 43 idiomas, né? E em breve, em 2020, a Booking será um dos patrocinadores da UEFA Euro 2020. Né? Ou seja, vamos fortalecer ainda mais nossa marca, melhorar ainda mais a nossa divulgação. Um dos pontos importantes para uma boa performance, eu irei citar
né, a seguir, para a gente conversar um pouquinho dos pilares. Por quê? O que faz você vender no mundo online não é só um ponto, não é só preço, não é só visibilidade, não é só avaliação. É um conjunto de fatores que faz a orquestra tocar. Então a gente precisa focar em cada um deles. Nenhum merece mais atenção do que o outro, todos são importantes. Ou seja, para que a gente tenha uma boa nota de performance, né, a gente tem uma boa base de conversão, a gente precisa focar bem nesses pontos, que eu vou descrever rapidamente. Primeiro ponto, eu falo em relação à nota da página da propriedade. O primeiro contato que o hóspede tem com a tua propriedade é através de conteúdo. É quando ele entra na tua página, ele começa a ver as tuas fotos. Ou seja, ele se impacta com aquele primeiro momento. O primeiro momento de contato com ele é através das fotos. Ou seja, se tuas primeiras fotos não forem fotos atrativas, consequentemente ele não vai continuar na tua página. Então, o primeiro ponto de contato são fotos, são informações. Segundo ponto é relacionado a preço, porque você precisa ter um preço adequado ao seu produto e adequado ao mercado que você está inserido, né? Isso é muito importante. Outro ponto também que ajuda bastante na conversão é relacionado às notas de avaliações. Como eu falei no começo da apresentação, todas as nossas avaliações elas são fidedignas. Existem duas formas que você pode olhar a avaliação. Você pode olhar uma avaliação e dizer assim, recebi uma avaliação, acho injusto. Ou você pode olhar uma avaliação com um ponto e dizer assim, aquilo é uma consultoria gratuita. Através daquele ponto de avaliação, eu consigo ver, eu consigo identificar alguns pontos que às vezes eu não estou enxergando. Então, a gente enxergar a avaliação como uma consultoria gratuita para melhorar cada vez mais nosso desempenho é uma estratégia importante. Outro ponto também que toca muito na conversão é relacionado a políticas e restrições. Se você possui uma política muito restritiva ou você possui restrições muito longas de noites, mínimo de 3 noites, 4 noites, tudo isso influencia na sua conversão. Porque se existir um concorrente seu que seja mais flexível, consequentemente você vai perder essa reserva. Então é importante você também estar atento nesse ponto. Outro ponto crucial, disponibilidade. É importante que você tenha produto na prateleira. Se você não coloca produto para vender, como que o hóspede que está procurando uma data futura vai conseguir enxergar a tua propriedade? Por quê? Todas as vezes que você coloca disponibilidade para datas futuras, aquilo ali te gera um banco de estoque de reservas que te gera previsibilidade. E com o passar do tempo, você vendo que sua ocupação vai aumentando, consequentemente você consegue melhorar suas margens. Outro ponto importante também, estar atento, é cancelamentos. E ele impacta muito em relacionado também à estratégia tarifária. Se a gente flutua a estratégia de forma errada, ou se a gente se mantém a tarifa sempre padrão, ou seja, uma tarifa flat, a gente consequentemente vai deixar de receber reservas e se flutua de forma errada, a gente gera um grande índice de cancelamentos. E para finalizar, após todos esses pontos que eu descrevi, é importante também a gente falar de visibilidade. Porque tudo isso que você fez e você não é visto, você não tem um resultado. Do mesmo jeito, ao contrário, se você é visto e você não está com a propriedade preparada, você também não consegue converter. Foi como eu falei no começo da explicação, eu costumo comparar toda essa estratégia como uma orquestra. Todos os instrumentos eles precisam tocar de forma harmônica, precisa haver uma sinergia para que a gente consiga atingir a melhor performance da propriedade. E falando de visibilidade, nós na Booking temos uma ferramenta que é uma ferramenta de um programa da Booking chamado Programa de Parceiro Preferencial, que é uma ferramenta que não são todos os parceiros que têm disponibilidade, e sim os parceiros que atingem uma boa performance. Por quê? O programa parceiro preferencial, primeiro você precisa ser elegível para ele. Ou seja, como que você se torna elegível para o programa? Você tem uma alta performance de conversão, de vendas, ter avaliações acima de 7. Então, tudo isso te credencia a participar do preferencial. Como eu falei, não são todas as propriedades que têm a oportunidade. Diante disso, se você opta em participar pelo programa preferencial, você consegue um aumento de 65% a mais da tua visibilidade e até 35% a 40% a mais de reservas do que você tem hoje, certo? Então, como que participa do programa? Você se torna elegível, faz um pequeno investimento de marketing, ou seja, de 3%, e aí você ganha 65% de visibilidade até 35% a mais de reservas do que você tem hoje. Ou seja, você melhora o teu posicionamento na página da Booking, né? Potencializa a tua visibilidade com os parceiros da Booking e isso vai te gerar um retorno muito maior. A comissão, ela muda, né? Ela muda de 13% para 16%, não há fidelidade e não há tempo mínimo de contrato, né?
Em compensação, quando você entra no preferencial, como o próprio nome já diz, você passa a ser você passa a ser um parceiro preferido, ou seja, você tem preferência em ser visto em relação aos outros parceiros que não são preferencial. Você é um parceiro recomendado pela Booking porque você possui um ótimo atendimento e um excelente custo-benefício. E como que funciona o programa preferencial? O programa preferencial, a gente dá preferência a você. Não significa dizer, estarei sempre na primeira página, nas primeiras posições. Não, porque o ranking na Booking ele é um ranking dinâmico. Como vocês podem observar, do lado esquerdo, a gente tem um ranking estático. Ou seja, um jovem médico procura uma acomodação, o ranking continua de uma forma. Um estudante viajante econômico continua de uma mesma forma. E um viajante com família e uma criança continua da mesma forma. Ou seja, a gente não consegue otimizar, a gente não consegue performar bem diante de um ranking desse. Então, como é o ranking da Booking hoje? A gente coloca a propriedade certa, na hora certa, na frente do hóspede certo, pelo preço certo. Então, um jovem médico é um tipo de propriedade, um estudante econômico é um outro tipo de propriedade e um viajante de família com uma criança já é um outro tipo de propriedade. Então, é um ranking, vamos dizer, um ranking inteligente. Nós somos uma empresa de tecnologia, nós analisamos dados e a partir desses dados e do know-how da empresa, a gente consegue efetivar isso e entregar o melhor, tanto para os nossos hóspedes como para os nossos parceiros. Então, eu costumo dizer que o programa preferencial, em resumo, ele é seguro, porque você investe 3% para ganhar mais visibilidade e você só paga no êxito, então ele é seguro. Ele é mensurável, porque através das ferramentas da Booking, a gente consegue analisar e ver seu desempenho, como é que está de vendas, quanto você cresceu através das ferramentas que nós oferecemos. Você mensura, né? Ou seja, internet não é um campo que a gente não consegue medir, e sim consegue através da ferramenta da Booking, e a chance de ter até 40% a mais de reservas do que você tem hoje. Então, é um investimento seguro, mensurável e de alto rendimento. Porém, nem tudo são flores, né? O programa ele é muito bom, a gente faz o convite, apenas poucas propriedades participam, né? As que se tornam elegíveis, porém existe um critério para você ficar nele de avaliação. Se porventura a tua propriedade ela não desempenha o papel que a gente espera, consequentemente você vai recebendo mensagens no decorrer de 3 meses. Ou seja, você vai recebendo alertas de que você não está desempenhando um bom papel. Significa dizer o quê? Se você não melhora a tua performance, você irá sair do programa preferencial. Mas eu estou pagando mais comissão, eu vou sair? Sim, você vai sair, porque o programa ele não se trata de aumento de comissão a título de nada. Ele se trata de um aumento de comissão para que eu possa te divulgar melhor, né, com os meus parceiros, impulsionar você mais, no intuito de fazer você produzir mais. Se você não está produzindo mais, isso também gera um certo investimento da empresa também. Então a gente retorna você para o status quo, que era o status que você estava inicialmente. Então é muito importante, eu acho que esse tipo de ação, ele dá credibilidade ao programa, porque não se trata de aumento de comissão a título de nada. Outro ponto importante é como mensura a minha performance da minha propriedade como parceiro preferencial. Ou seja, eu estou recebendo avaliações, estou recebendo mensagens da Booking, mas eu não sei como melhorar, como é que eu vejo a minha nota. Na própria aba de oportunidades do programa, a gente tem lá uma barra com a tua nota de performance e como é que você está. Né? Então então eu tenho como olhar minha nota, tudo bem, mas eu preciso sanar aquilo que está acontecendo. Nós aqui da Booking somos experts em ferramentas, e uma das ferramentas que a gente oferece para você é como se fosse um gerente online. Eu chamo de oportunidades personalizadas. Cada propriedade tem uma oportunidade personalizada para a sua propriedade. Somos mais de 60 oportunidades personalizadas, né, para os diferentes tipos de objetivos e estratégias, sugestões baseadas no comportamento do mercado e de seus concorrentes, e ferramentas que realmente farão a diferença em suas vendas e operações. Ou seja, se a tua propriedade está com pouca disponibilidade, a gente está te avisando aqui. Às vezes a pessoa nem sabe que está com pouca disponibilidade, mas a gente consegue te avisar através do sistema que você precisa carregar mais produto na prateleira para vender, né? É o termo que eu gosto de usar. Ou às vezes a gente está com um cancelamento um pouco alto, então o sistema ele me dá uma outra sugestão do que eu poderia criar tarifas não reembolsáveis, eu poderia aderir a algum outro programa da empresa. Enfim, a gente te dá uma série de oportunidades e sugestões para que você melhore sua performance através da aba de oportunidades e oportunidades centrais, tá? E nessa aba aí a gente consegue ver tudo que é sugerido para a tua propriedade. Então, para a gente resumir, tá? Eu já estou acabando agora, para a gente resumir. O segredo do sucesso para mim são esses aqui. Seja atrativo, possua conteúdo, possua fotos de alta qualidade, fotos bem tiradas, faça um tour
com um hóspede dentro da sua propriedade. As 5 a 10 primeiras fotos precisam ser fotos impactantes. O restante das fotos você faz um tour. Aqui é a recepção, aqui é o café da manhã. Você desenha como se o hóspede se sentisse andando na sua propriedade. Foque nas avaliações. Trabalhe com o fator de você sempre surpreender o hóspede e não ser surpreendido. Sempre faça um agrado, sempre faça uma gentileza. Aquilo vai te gerar mais avaliações positivas que vai te converter em mais reservas. Invista na visibilidade através do programa de parceiro preferencial. Como eu te falei, se você tiver a oportunidade, experimente o programa, pois é um programa que vai melhorar a tua visibilidade, não só na página da Booking, como com os mais de 17 mil parceiros que a empresa possui. Seja disponível, possua disponibilidade a longo prazo, porque hóspedes que compram com antecedência, que se programam, são hóspedes que tendem a ter uma duração de estadia maior. Então, coloca produto na prateleira, carrega a disponibilidade do teu hotel, né? Presta atenção nas datas de altas procuras, como está a tua política, como estão as tuas restrições. Às vezes tu não está vendendo devido a políticas restritivas, a restrições mínimas de noite, entre outros. Ou seja, trace pacotes inteligentes. É importante isso. Se você é um hotel de destino de negócios, tarifas competitivas é importante, tarifas de negócios é importante, você fazer uma flutuação tarifária, né? Privilegiar aquele hóspede que vai sempre a trabalho, que não é um hóspede sazonal, é importante a gente focar nisso também. Formas de pagamento, né? Você ter diversas formas de pagamento para ofertar para o hóspede, trabalhar com ofertas, né? Às vezes, período de baixa, trabalhar uma oferta, uma compra não reembolsável, com uma tarifa mais em conta, né? Para a gente poder atrair esses hóspedes, né? Conheça o seu mercado, conheça seus concorrentes, saiba onde que você está atuando para que você consiga melhorar a sua estratégia cada vez mais e ser cada vez mais efetivo, certo? E, para finalizar, a gente possui uma aba, uma central de ajuda. Toda vez que você abrir sua extranet, no canto inferior, ao lado esquerdo, existe uma central de ajuda com várias perguntas e respostas, nas quais você pode ver sobre qualquer tipo de pergunta, desde cancelamento, como carregar tarifa, como carregar fotos. Você tem várias sugestões lá que a gente tira tuas dúvidas lá nessa aba de central de ajuda, tá? Eu agradeço, eu encerro a minha apresentação aqui, agradeço a todos que estão participando e eu vou passar a palavra para Diego Correia, da H-System. Muito obrigado. Alô, pessoal? Agora me escutam? Agora sim? Alô, alô? Alô, pessoal? Escutamos você, sim, Diego. Agora sim. Aí, agora sim. Perfeito, tá? Pessoal, então, vamos começar aqui. E até reforço bastante, tá, pessoal, o que o Luiz falou, até agradeço, porque a gente tem aqui como saber realmente como as propriedades performam, né? A gente tem um sistema, então esse sistema nos mostra o que funciona e o que não, e até baseado nisso que a gente faz a nossa fala de hoje, nossa apresentação de hoje, que basicamente é tudo que a gente observou, a gente fez um checklist de tudo que a gente observou que funciona nos hotéis que têm a maior performance e vendas online no geral, né? Então, a gente delineou esses assuntos para vocês e basicamente para vender online, se você manter isso em mente e praticar isso, é bastante simples. Basicamente, para vender online, você precisa de 3 pilares funcionando bem, né? E tudo que eu vou falar entra e encaixa num desses 3 pilares, que basicamente você tem que ser visto, né? As pessoas têm que te encontrar. Quando você é encontrado, você tem que estar pronto para converter, né? Você tem que estar pronto para vender
porque não adianta nada você investir um monte em visibilidade, em mídia, sendo que suas fotos não estão legais, sendo que seu conteúdo não está no ponto, e enfim, às vezes seu concorrente está e consegue converter melhor. Né? Então você tem que fazer as pessoas te encontrarem, fazer as pessoas comprarem de você, arrumar sua loja para que ela fique bonita e as pessoas entendam, queiram comprar, e você precisa trazer os caras de volta, né? Porque o custo de aquisição de cliente deve ser sempre levado em consideração, e a gente tem que diluir esse custo e fazer com que os caras voltem, porque um cliente que já foi na sua propriedade, ele tem uma tendência a voltar desde que você faça as coisas certas, né? Então eu vou começar baseado nisso. A H-System ela tem ferramentas, né? Só bem brevemente, a gente desenvolve ferramenta de distribuição e de vendas, né? Então a gente tem ferramentas aí de conectividade com canais como, né, a própria Booking.com e ferramentas de e-commerce para hotelaria, né? Então a gente fala baseado nos próprios dados e baseado no que a gente observa dos hotéis que têm sucesso, tá? Então vamos lá, né? Já falei aqui um pouquinho da H-System e esse é o nosso checklist, pessoal. Eu vou começar agora, né? Tudo que os hotéis que têm grande sucesso fazem. A primeira coisa, tá? Alguns tópicos já foram tocados ali pelo Luiz. Eu vou um pouquinho além. Algumas coisas provavelmente seu hotel já faz. Então, se o seu hotel já faz, perfeito, né? Se não faz, anote o checklist aí, ou depois eu vou botar meu e-mail ali e eu posso mandar toda essa informação para quem quiser, né? A primeira coisa é otimizar as imagens nos portais de vendas e sites de locais e mapas, né? Até o Luiz falou das 5 primeiras imagens, da primazia, né? Do cara ficar impressionado e depois fazer um tour. Você tem que botar suas melhores imagens nos canais. E não só nos canais, pessoal, mas em sites de locais. Porque sites de locais como o Google, o seu card do Google, né? O Foursquare, o Yelp, né? Especialmente aqui esses caras aqui de locais que recebem hóspedes internacionais, né? O pessoal busca bastante por esses recursos aqui. E em especial, assim, eu falo no Brasil sobre o Google Business, que muita gente às vezes faz o upload de foto, o Google sai perguntando para um monte de gente, né? Me ajude a descobrir como é que é o hotel tal. E aí os caras fazem o upload daquelas fotos horrorosas, né? E o cara digita no Google o nome do seu hotel e vem essa apresentação, né? Então a gente chama atenção não só para OTAs, né, como a Booking.com, que é uma porta de entrada, tá, pessoal? E a gente fala de uma forma não pejorativa. As OTAs, meta searches, eles dominaram o ponto de entrada do cliente. E isso não é uma coisa ruim, tá? Eles são ótimas vitrines, eles têm ótimo ranqueamento no Google e eles são uma forma de entregar o seu hotel ou mostrar o seu hotel para o cliente final, tá? Então eles são um ponto importante da jornada e provavelmente o primeiro ponto, tá? Fazer o dever de casa aí das mídias sociais, né? 1 ou 2 postagens por semana. Lembrando que quanto mais lazer o hotel, mais mídia social ele produz, ele usa, ele consome, né? O uso de mídia social ele está muito mais ligado a experiências, a lazer, a coisas que a gente faz quando não está trabalhando, né? Tanto que hoje a gente entra no Facebook, é só a gente postando, né, casamento, bebê e às vezes protestando política, mas é um ambiente de não trabalho. Então, quanto mais o seu hotel tem a ver com lazer, mais você tem que gerar experiência para ele nas mídias sociais. Em destaque aí agora, em grande subida, o Instagram, né? E claro, não ignorando também o Facebook, que com a série de mudanças que tiveram aí nos últimos anos, veio perdendo aí o gosto dos anunciantes, né? E eu não incluí aqui, mas tem o WhatsApp agora também, né? O SMS Marketing do WhatsApp, que entra no Facebook, tá? Dependendo do tipo da propriedade, é interessante fazer. É claro que tem outras plataformas também. Se o teu hotel de estrada, né? Até para isso tem também uma mídia especializada, o Waze, né? O cara tá dirigindo, o cara tá cansado, quer parar, opa, tem um hotel ali, enfim, né? Normalmente tem hotel, tem restaurante, tem tudo junto, né? Então você pode fazer o anúncio no momento que o cara tá passando. Mas 1 ou 2 postagens por semana deve ser suficiente,
tá? E mantenha a postagem relevante. Não adianta postar foto de gato, galinha, cachorro e bichinho, tá? Tem que postar alguma coisa que instigue o hóspede a querer te visitar. Automações e autorrespostas é uma grande parte aí do sucesso dos hotéis ou da área de reserva, especialmente offline ou de quando o hotel não está trabalhando, tá, pessoal? Então, se você tem aquele WhatsApp Business, automatize a resposta e direcione o cara para o canal certo quando ele fala com você em horário fora de expediente, né? Tipo, oi, tenho dúvida tal. Ó, se você tem dúvida, esse é meu e-commerce, essa é a minha página, essa aqui são as dúvidas frequentes, tá? Nunca deixe o cara no escuro, fora do horário de atendimento. Sendo o WhatsApp até, eu destaco, pessoal, o WhatsApp é uma forma de personalização que o hotel tem, né? Ninguém pode atender diretamente o cliente pelo WhatsApp, só o hotel, né? Então, é um canal interessante, assim, para o hotel explorar. E é um canal que, como ele é muito fácil, né, o cliente acha muito fácil, ele recebe alguma demanda. É claro que você tem que ter algumas automações, porque senão vira bagunça. Né? O pessoal vem que a gente brinca aqui de pescoçar, que é ficar perguntando um monte de coisa que está no site. Então, tem que ter uma certa automação aí para não gerar um volume muito grande de solicitações. Né? Mesma coisa, o chat online entra no mesmo campo. A diferença do WhatsApp e do chat online é que o WhatsApp é mais fácil. O cliente vai querer entrar em contato mais vezes se tiver o WhatsApp ali. O formulário de contato é outro cara também que muitas vezes o cliente... É claro, esse cara está caindo em desuso, mas muitas vezes o cliente que deixa alguma coisa aqui, ele está querendo uma informação que deveria estar no seu site. Então, até eu peço que os hotéis eles sempre percebam o que vem sendo pedido com muita frequência, provavelmente é o que está faltando nas suas páginas, tá? Então, até brinquei semana passada, um cliente sempre me disse, o pessoal era um resort, né? O pessoal sempre pede foto das áreas de diversão, de lazer e tudo mais. Então é isso que está faltando no seu site. O pessoal não deveria precisar mandar e-mail para ter uma foto, para ter uma resposta de uma pergunta que é frequente. Follow-up de e-mail de venda, isso é muito raro na área comercial da hotelaria. Né? O cliente normalmente você manda um orçamento para ele ali e deu, foi. Né? Então, follow-up em qualquer área de vendas é importante, especialmente quando a demanda é baixa. Né? Quando a demanda é baixa, você tem que trabalhar mais a pequena demanda que sobrou e vencer a concorrência. Então, sugiro bastante até fazer um esquema de follow-up de vendas, um processo bem definido disso e, de repente, até contratar ferramenta especializada para isso, que já existe. Você pode programar aí não só o e-mail do orçamento, como o follow para engajar com o cara no momento que ele está decidindo. Normalmente é uma janela de 7 dias aí para o hotel de negócio, do cara do início da compra até o fim. E hotel de lazer, a janela varia um pouco mais por conta da antecipação de compra e de todo o planejamento de viagem. Mas o objetivo é estar ali enquanto o cara está te procurando. Né? Remarketing em mídia de display, por que eu sempre falo de remarketing com os clientes? Porque um anúncio de remarketing ele tem duas vantagens em cima de um anúncio normal de texto, de busca de AdWords, porque primeiro, ele é feito para um cara que já te procurou, já se mostrou interessado, ou seja, você não vai queimar budget à toa, você não vai queimar orçamento de marketing à toa, e a segunda coisa é que ele é muito, muito, muito barato. Então ele custa questão de centavos e ele fica engajando o cara ali no momento que ele está decidindo. Quem nunca foi seguido pela Netshoes até comprar um sapato? Né? Então, esse é o efeito que você quer para o seu hotel, essa é a impressão que você quer deixar para o hotel. Até quando eu falo de remarketing, eu cito a Booking, porque uma das coisas interessantes, e até está em sugestões lá, é que você tagueie direitinho as fotos do seu hotel. Porque se o cara for lá na Booking buscar hotel com piscina, a Booking vai fazer o remarketing especificamente da piscina. E isso é fantástico, tá? Então, personalizar, é colocar o seu cliente, é colocar na frente do seu cliente o que ele quer. Otimização de meta searches, né? Aí, com grande presença no Brasil, Kayak, TripAdvisor, o Trivago, né? O senhor Trivago, que sempre na televisão.
Então, esses caras aqui, se você não fizer o seu perfil neles, eles vão criar automaticamente. E, novamente, automaticamente, muitas vezes não é o suficiente ou não é suficientemente bom, né, para ganhar do seu concorrente. Às vezes o cara pega as fotos que não são legais, às vezes a descrição não está no ponto, né? Então, dê uma olhada no seu perfil de meta searches, seja o dono do seu perfil, né? Seja dono da presença do seu hotel online nesses caras aqui. Muito importante. Esses caras, inclusive, eles respondem por uma quantidade de tráfego absurda do último ano para cá, especialmente. Responder reviews, né? Responder comentários de hóspedes. Nas OTAs, as OTAs normalmente, assim como o Luiz falou, eles têm a melhor qualidade de review porque é um cara que comprovadamente foi no seu hotel e está num ambiente que ele já pode comprar, né? Mas aí tem o TripAdvisor também, que deu origem, né, à cultura dos reviews. Todo mundo olha muito para o TripAdvisor nesse sentido, que nasceu disso, né? E claro, comentários no Google e de repente até no Facebook. Tá? Comentários no Google, porque quando o seu card aparece, se você entrar no seu Google Meu Negócio, né? Se você não tem o Google Meu Negócio, deveria fazer lá, pegar a sua propriedade. Você vai ver lá que o seu card foi visualizado tipo 2.000 vezes. Não é muito incomum isso acontecer, né? Você vai ver que teve muito acesso, muita visualização. Então, se o seu card tá com foto feia, tá com baixa avaliação e tá sem resposta, isso diz muito sobre a sua propriedade para o viajante, né? Ou diz muito pouco e ele vai onde ele tem melhor informação. Então, reviews são coisas que fazem diferença, especialmente para marinheiros de primeira viagem, né? Depois a gente tem como reengajar o cara e tudo mais. Análise competitiva, a gente pede que o hotel sempre olhe com bastante carinho, porque às vezes a coisa fica confusa demais, né? Os canais eles já têm nomes diferentes, né? Para os tipos de quarto, muitos deles. Então, o ideal é que o hotel tivesse uma paridade de preço, de condição de tarifa e política de cancelamentos. Quer dizer, se tu fez em um lugar uma tarifa não reembolsável, passa no outro lugar também, né? Mantenha a paridade de preço delas, né? Faça uma proposta concisa para todos os gostos, né? Se tem pacote de noites, faça pacote de noites, mas mantenha uma homogeneidade da sua propriedade, porque isso faz a diferença. Senão fica confuso, senão fica difícil do cara te comprar, dele entender se está faltando alguma coisa ou não na tarifa, né? A gente acha que a OTA, que o canal, ele pede paridade só porque ele quer equiparar com a concorrência. Não. A paridade ela faz a diferença para o cliente final. Tá? Então a gente sabe disso e incentiva isso aqui. Parcelamento, né? Você não pode parcelar 12 vezes num canal e não parcelar nada no outro, né? Você já sabe para onde que o cliente vai nesse tipo de caso, nesse tipo de situação, né? E de qualquer forma, se você parcela em algum canal, de alguma forma você está pagando esse parcelamento, né? Seja embutido em comissão. Então não tem sentido você vender muito bem parcelado em um lugar e não vender em outro lugar, né? Ofereça as mesmas condições para os seus clientes. Aí promoções e tarifas opacas também, que entram em tudo que eu já falei, né? As mesmas promoções, last minute, tarifas escondidas, enfim. E-mail marketing, e-mail não morreu e está muito longe de morrer, tá, pessoal? A gente acha que por a gente não abrir o e-mail para qualquer coisa, a gente não vai ter um respaldo do cliente nesse sentido, mas o cliente, quando ele se conecta com a sua marca e ele pede para receber o conteúdo, é claro que o conteúdo tem que ser bom, né? Mas a regra do e-mail marketing é cresça a sua lista sempre. O cliente pediu orçamento, guarde o e-mail dele para futura interação. Né? O cliente entrou no seu site, guarda o e-mail dele, peça o e-mail do cara antes dele ir embora. Né? Mantenha a mensagem relevante quando você for enviar. E mantenha consistência também, pessoal. Não adianta você pegar o e-mail do cara nesse ano, em dezembro, e aí em 2020 você contratar um e-mail marketing e começar a mandar para 15 mil pessoas que foram no seu hotel nos últimos 10 anos. Os caras que receberam lá atrás, eles vão te marcar no spam
eles vão dizer que não te conhecem, não vão lembrar de ti, né? Porque muitos não vão te comprar, inclusive. Né? Então é por isso que é importante pegar esse contato do cara, porque é a identidade virtual, e aí você pode engajar ele com coisa legal. Tá? Não engaje com mensagem automática, feliz aniversário. Não faça como o e-commerce tradicional, que manda uma mensagem muito padrão, muito engessada. Trabalhe com o calendário promocional, que são datas legítimas e que o cliente espera pagar um preço melhor, pacote Páscoa, Carnaval, né? Claro que a gente sabe que nessas datas o preço faz aumentar, né? Mas você pode mesclar o pacote da data com uma promoção ou com um cupom, né? Para mostrar para o cliente que ele está tendo alguma vantagem. Então use o calendário promocional, planeje o calendário promocional desde janeiro. Em janeiro vai ter isso, em fevereiro o carnaval, em março, dia das mães ou dos pais, né? Em novembro a Black Friday, em dezembro o Natal. Trabalhe com o calendário promocional e planeje pelo menos um envio por mês em cima do calendário e outro envio de coisa legal, interessante que acontece no seu hotel. A taxa média de abertura do turismo, em média, 12%. Então não se apavore se a taxa não passar muito disso. Tem gente que espera, né, 80% de abertura, e isso não acontece. E-mail marketing é um negócio constante, né, e de baixa abertura. Isso é normal. A intenção é manter esse fluxo de comunicação aberto com o cliente para que quando ele sinta a necessidade de comprar, ele venha até você, ele lembre de você. Análise de métricas, até a sessão de oportunidades ali é um dos motivos que a gente faz esse tipo de evento junto, porque até a análise ali de oportunidades é um tipo de análise de métricas que são muito importantes e tem informações que o pessoal, por exemplo, da Booking.com tem que a gente não consegue ter, né? Informação de mercado, de concorrentes, né? Como é que os concorrentes estão vendendo, né? Eu sei que tem muita informação, tem muita métrica ali que é bem desenhada em cima de informações que só eles têm, né? Então você não consegue ter num canal próprio ou até em uma OTA que não tem tanto volume, né? Porque a métrica de qualidade ela vem de onde tem bastante volume, que é o caso, por exemplo, da Booking. Né? Então, outras métricas aí que você pode usar até para fazer RM, tá, pessoal? Acessos no site, né? Quando o acesso do seu site subir demais, até um bom indicador aí da chegada da temporada, da janela de reserva da temporada, né? Que hoje está variando bastante por conta do cenário político, de crise, de um monte de coisa. Né? A janela da temporada ela anda meio anômala para muitos hotéis. A conversão, abertura de e-mails, né? Então 12% vão abrir o link, sei lá, 5% vão clicar no link. Então não esqueça de fazer remarketing nos caras que cliquem nos links que vão para as páginas de vocês, né? Mantenha o cara na órbita. É um negócio sistêmico, né? Você não pode só mandar e-mail, só fazer remarketing. O ideal é que esses sistemas funcionem todos juntos e que você consiga acompanhar o cara, né? Eu mandei um e-mail, o cara clicou, eu coloquei um pixel nele, eu segui ele por alguns dias, né? Eu fiz uma oferta às vezes até mais agressiva. Tem uns hotéis, por exemplo, essa é fantástica. Eu adoro esse tipo de estratégia. Por exemplo, eles fazem os 5 primeiros dias de remarketing, um anúncio só de lembrete, e mais 5 dias eles botam um cupom promocional para o cara fechar, né? Especialmente em períodos de baixa temporada. Então tem maneiras de você engajar o cara, de você seguir o cara, de você acompanhar o cara, de você otimizar todo o ecossistema do seu hotel digital. Né? Aberturas de e-mail, cliques no links, CTR, né? Conversão de anúncio. Fez um anúncio, o anúncio está sendo clicado? Não. Custo por clique. E o mais importante é o custo de aquisição de cliente. Você tem que calcular entre todos os canais, entre todas as suas vendas, inclusive o telefone, tá? Você precisa conhecer como é que é seu mix, precisa entender seu mix, precisa entender como é que está se comportando o custo de aquisição do seu cliente, para você entender o quanto isso impacta na sua diária e na sua competitividade. Essa conta é difícil de fazer, muita gente não faz, e é a conta mais importante que todo hotel deveria estar fazendo nesse presente momento. Até para buscar canais com custo-benefício mais interessante, que
né? Por exemplo, eu julgo a própria Booking.com canal com um fantástico custo-benefício, porque ela tem um valor razoável de comissão, muito não estoura, né? Não é difícil de pagar e traz um resultado, um volume maior que a maioria dos canais. Então é bem justo a parceria nesse sentido. Mas calcule o custo de aquisição do cliente e entenda de onde está vindo as anomalias. A estratégia de recorrência, então, o ideal é que os hotéis não paguem somente pelo custo transacional cheio todas as vezes que ele traz um cliente. O ideal é identificar o cara que compra bastante, né, e fazer com que esse cara volte e volte e volte e volte sempre, né, para você não precisar concorrer e disputar ele todas as vezes, né? Então essa é a essência de identificar os power buyers, né, que a gente chama aqui, que é os caras que compram pra caramba. E aí outras coisas que você pode fazer, cupom para o cara voltar, programa de fidelidade. É claro que a qualidade do produto e serviço faz o cara voltar também, né? Então não adianta você ter tudo isso aqui e não atender o cara direito quando ele chega, né? Avaliações positivas pode ter um impacto negativo tanto no retorno quanto na primeira compra. Então responda as avaliações e as promoções específicas para compras recorrentes, né? Para quem compra bastante, né? Um exemplo muito bem feito de promoção específica para quem compra recorrente é o próprio programa Genius, que a gente sabe aí que traz um volume, né, para os hotéis. Então, são coisas nesse sentido que trazem o cara de volta, de novo naquele espectro de você tem que encontrar o cara, você tem que fazer ele gostar do seu conteúdo, te encontrar e querer comprar, e depois tem que trazer esse cara de volta para sua máquina de vendas funcionar legal, né? E aqui, só fazendo um apanhado de tudo, o que você precisa de ferramenta de artefatos para que o cliente te enxergue de forma legal, né? Te enxergue bem, né? Multimídia de nova geração, então Street View, às vezes fazer um vídeo do hotel sai caro, mas pagar alguém para fazer um Street View sai muito barato, pessoal, né? Qualquer fotógrafo com câmera HDR faz isso aqui, fica bem legal e dá para fazer um tour muito bom do seu hotel com isso aqui. Voo de drone também é um tipo de vídeo, especialmente para hotel de lazer e resort, né? Que você pode fazer um voo assim um voo aéreo bem bonito pela costa ali da praia que seu hotel está situado, especialmente para hotéis de lazer isso aqui, tá, pessoal? É muito poderoso e muito barato, inclusive, tá? E VR, a Marriott já investiu aí, já está dando os primeiros passos em realidade virtual. É claro que isso é muito novo para muita gente, mas já é a terceira geração aí, né? Foto é uma coisa, foto e vídeo, né? Os Street Views e os Tours, eles já entram num segundo momento e daqui a pouco a gente vai ter o cara botando óculos e conseguindo ver a propriedade. Site bem calibrado para o Google e cliente final, não adianta seu site ser né, tá bem ranqueado no Google e não tem informação, e nem você tem um site bonitinho que o cara não acha nem digitando o nome do seu hotel, que é muito comum por aí, né? Então, site bem calibrado para o Google, cliente final, um sistema de reserva que converta legal, né? É claro que as OTAs, a própria Booking, eles cuidam da conversão, até por isso que aquela central de oportunidades e tudo ali existe, porque eles estão cuidando da conversão no canal deles. E você tem que cuidar da conversão lá, claro, e cuidar da conversão nos canais próprios do hotel também, né? E a equipe alinhada para vendas online e offline. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque às vezes o cara liga no hotel e a equipe não está preparada para vender, né? O pessoal só registra reserva. Então, o pessoal de reserva tem que saber fazer vendas, tem que ter o mínimo de treinamento para não perder um cara que chega a pegar o telefone, que hoje está difícil, né, pessoal? O cara que pega o telefone, ele está se esforçando para te comprar, né? Ele está se esforçando porque ele quer uma informação. Hoje o pessoal não pega o telefone nem para pedir pizza mais. O pessoal pede pelo iFood, né? Então, nunca perca a venda via telefone, pessoal. Um gestor de canais, a função que ele tem é pegar tudo que tem de inventário no seu hotel e manter isso sincronizado com o canal de venda, né, com o Booking.com, com o canal que você usa aí no seu hotel. Então, a gente consegue fazer essa sincronia em tempo real para que você não precise fazer isso manualmente, não tenha overbooking, né, que a gente encerra imediatamente, e não tenha sold out, que é a parte mais importante aí do processo, que basicamente é eu comprar o hotel de vocês agora meio-dia, cancelar às 7 da noite, como ninguém trabalha das 7
às 8 da manhã ou até o final de semana inteiro, esse apartamento não é reposto e, enfim, né, você acaba não vendendo, não porque você não é legal, não está com foto legal, mas porque o cara não achou disponibilidade e está lá o quarto para vender. Né? Então, isso é interessante. E o rate check é de análise competitiva. Né? Muitas coisas você pode olhar até na central de oportunidades ali também da Booking. Isso ele vai te dar algumas informações. É isso. Quem quiser tirar dúvida, falar qualquer coisa, trocar ideia, pode me mandar um e-mail, pedir esse checklist também, eu mando. E é isso, pessoal. Sendo bem conciso, esse é o checklist, a caixa de ferramentas que, se não tem, todos os hotéis deveriam ter em 2019. Muito obrigado. Eu vou devolver a palavra para o Luiz. Perfeito. Vamos lá, Obrigado, Luiz. Diego. Obrigado, Diego. Eu recebi algumas perguntas aqui enquanto a gente estava fazendo a apresentação, e aí eu queria endereçar. Né? A primeira pergunta eu acho que vai bem para o Felipe, o Luiz Felipe. A Jane mandou uma pergunta para a gente, Felipe. Ela pergunta sobre o programa preferencial. Responder às avaliações também contam na pontuação de performance? Perfeito. De forma indireta, sim, porque a tua nota de performance, um dos pilares dela, está ligado à conversão. Né? Então, se você recebe uma avaliação e seja essa avaliação boa ou principalmente se ela não for uma avaliação que você esperava, né? Os hóspedes, 80% dos hóspedes, isso é uma pesquisa feita pela gente aqui na Booking, que 80% dos hóspedes tendem a reconsiderar fazer uma avaliação naquele hotel depois que leem uma avaliação negativa, porém justificada pelo hotel. Então, se você recebe uma avaliação que você não concorda, uma pontuação baixa, porém você responde aquela mensagem explicando o que aconteceu, esclarecendo os fatos, 80% dos hóspedes tendem a reconsiderar e fazer reserva no seu hotel, sim. Então, de uma forma ou de outra, isso impacta na tua pontuação de performance porque está ligado diretamente à conversão. Né? De forma indireta está ligado à conversão. Perfeito, Felipe, muito obrigado. Diego, eu tenho uma pergunta também aqui para você. Como a conectividade com o Channel Manager pode ajudar nas vendas de um hotel? Tá, basicamente eu até passei por alto aqui, mas o que acontece, pessoal? Muitas vezes o hotel ele coloca a disponibilidade de forma progressiva no canal, ele bota 5 apartamentos e acaba os 5, ele vai lá e reabastece, né? Mas de fato você tem 100 apartamentos para vender, por exemplo, ou 50 ou 40, né? Você não tem 5. Então, os hotéis eles vivem num dilema que eles têm que evitar o overbooking de um lado e maximizar a venda de outro, né? Então, se você é muito agressivo na distribuição de apartamentos, pode ser que estoure. Se você é muito conservador, pode ser que o hotel entre no apagão que eu comentei, né? O cara compra, cancela, você não reabastece e você acaba ficando indisponível, mas o quarto está lá no hotel para vender. A conectividade ela acaba com um dilema, né? Ela acaba com a escolha que o hotel precisa fazer. A gente pega tudo que tem no hotel, no momento que está no hotel, e joga no canal de venda. Quando o canal de venda devolve a reserva, a gente tira aquela vaga. E quando uma reserva é cancelada, a gente devolve ela imediatamente, seja no meio da noite, seja no final de semana, seja em qualquer hora. Então, basicamente é isso, é tirar esse dilema do hotel aí. Beleza, obrigado, Diego. Felipe, eu tenho mais uma pergunta aqui. O programa preferencial garante que a propriedade vai ficar em primeiro lugar no ranking? Não, não. O propósito do programa preferencial é melhorar a divulgação da propriedade, certo? Porém, como eu falei durante a apresentação, o ranking da Booking ele é um ranking dinâmico. O que é que significa um ranking dinâmico? A gente vai colocar a propriedade certa na frente do hóspede certo, na hora certa, pelo preço certo. Então, o programa preferencial, você ganha uma preferência em relação às propriedades da tua região que não são preferenciais. Então, eu coloco você como preferência para aquele hóspede que tem o perfil da sua propriedade. Então, não significa dizer que você vai estar na primeira posição do ranking, porque se um hóspede não tem um perfil da tua propriedade, não faz sentido eu colocar aquele hóspede, colocar a tua propriedade na primeira posição, porque você não vai converter, não é o perfil daquele hóspede. Então, em relação a isso,
que às vezes as pessoas perguntam muito, estou no preferencial, estou em primeiro lugar. A melhor forma que você tem de medir esse impacto é através das ferramentas da Booking na aba de análise de dados. Então lá você consegue ver a estatística de venda, você consegue ver o relatório de projeção de reservas, que é o seu banco de estoque de reservas. Então, se suas vendas aumentam e seu estoque de reservas aumenta, é o programa que está fazendo efeito na tua propriedade. Então, não se preocupe com a primeira posição, porque a Booking tem muito interesse em vender a sua propriedade. Então, diante disso, a gente vai colocar a tua propriedade na frente do hóspede certo. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Tem mais uma pergunta aqui, acho que essa vai mais para o Diego. Falando em checklist, Diego, existe uma hierarquia pensando, né, o pessoal que pretende fazer um checklist e olhar para o ano de 2019 à frente, existe uma hierarquia de importância nesses itens que você mencionou enquanto você estava falando? Tá, eu diria que todos eles têm a mesma importância, porém, alguns têm uma urgência diferente alguns têm diferença de urgência entre uns e outros. Por que eu digo isso? Porque no mundo online, por exemplo, quando você troca suas fotos, quando você arruma seus perfis, ou quando você dá aquela ajeitada nos canais de venda, eles estão ali, né? Eles continuam ali, eles permanecem ali, ou seja, eles não precisam de nenhuma ação subsequente, né? As pessoas já estão vendo o hotel de forma adequada e tudo mais. Tem coisas que requer um trabalho constante, como rede social, e-mail marketing, né? Então, eu primeiro eu daria aquela passada entre os canais, faria toda aquela otimização, né, do que o hotel pode fazer em questão de multimídia, de descrição, de meta search, de Google, até olharia as oportunidades também, reforçando. Esse é um recurso legal de verdade, pessoal. E eu primeiro olharia esses caras que, assim que arrumados, eles já começam a dar resultado. Depois eu partiria para as ações que requer alguma mudança de comportamento, né? Que a gente sabe que nem sempre. Meu marketing é igual ir na academia, né? A gente sempre começa, mas mas às vezes a gente para. Então, olhe primeiro as coisas que não precisem de monitoramento constante. Beleza, a gente está quase chegando ao fim, mas eu tenho uma pergunta também aqui do Thiago. E aí o Thiago se refere a review, e eu mesmo posso responder essa pergunta. O Thiago pergunta, quando alguém usa o nome de um outro hotel no nosso review, não seria proibido? Thiago, no caso, se isso acontece e é mencionado o nome de uma outra propriedade, às vezes o viajante ele tem vários destinos e ele termina se confundindo, isso pode acontecer. Basta você entrar em contato com o time da Booking na sua própria extranet, na aba de Fale Conosco, mandar uma mensagem informando o que está acontecendo, e o nosso time central, ele visualiza essa mensagem e, se proceder, ele já faz a remoção desse comentário, vendo que não é a propriedade exatamente que o hóspede está citando, certo? Eu tenho ainda uma mensagem da Nathalie Carvalho, que fala sobre disparidade aqui. Nathalie, eu vou te mandar, eu vou pegar o teu contato aqui pelo registro e vou te mandar a resposta, tá? Porque a gente está encerrando o tempo, está bem corrido, a gente vai completando já 1 hora de webinar, mas eu vou pegar essa tua pergunta e vou encaminhar e te respondo diretamente, né? Só para vocês terem uma ideia, ela pergunta um pouco de disparidade de canais que ela não tem influência, né? E que continuam mostrando os preços diferentes no mundo online. Mas essa aqui eu pego pessoalmente e te respondo, Nathalie, que eu vou dar uma olhada na situação e te mando diretamente, tá certo? Pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação. Esse é o primeiro momento que a gente faz esse tipo de evento e planejamos fazer os próximos. E até que vocês pegavam o e-mail do Diego, se vocês tiverem assuntos que vocês considerem relevantes, tragam tópicos para a gente, que a gente pode sentar e fazer essa apresentação e trazer para todos vocês. Diego, muito obrigado pela participação. Felipe, muito obrigado também. Obrigado a todo pessoal? mundo aí. E reforço, Luiz, quem tiver tópicos para sugerir ali, a gente aceita e agradece bastante. Perfeito. Obrigado à presença de todos, né, por quem participou aí, muito obrigado. E próximas sessões espero ser convidado novamente. Pode deixar, Felipe. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, Tenham gente. um bom Obrigado. dia. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.